termo parto natural é o que define o parto mais fisiológico possível, que significa de início espontâneo, de evolução fisiológica e de nascimento sem necessidade de nenhuma intervenção. Porque o processo natural, respeitado, ele conseguiu se fazer da melhor forma até que houvesse o nascimento do neném. O acompanhante, seja o pai na grande maioria das vezes ou outro acompanhante de preferência da parturiente, ele sempre foi um personagem muito importante nesse processo. Não só participando ativamente do processo do trabalho de parto, colaborando, fazendo massagens, pela própria presença, dando segurança à parturiente, acompanhando e incentivando essa parturiente durante o seu processo de parto, de trabalho de parto, mas principalmente vivenciando o momento do nascimento. A emoção do momento do nascimento junto com a mãe e o neném que está chegando. Acolher esse nenenzinho junto com a mãe, formando naquele momento um sentimento muito forte de família. O grande medo das mulheres no parto normal é a dor. No parto natural, a dor ela diminui sensivelmente, por quê? Porque a mulher está junto com o acompanhante, ela é estimulada a andar e existem técnicas para alívio da dor que também são naturais, como a massagem, o banho de chuveiro, o banho de banheira, terapêuticas que se utilizam da música, que se utilizam de aromas, de cores. Então tudo isso foi provado, está sendo provado, que diminui sensivelmente o processo doloroso no parto normal, que numa instituição tradicional é solucionado como? Através da anestesia. E aí você tem riscos inerentes à medicação e ao procedimento em si. A cesariana, a mulher, muitas vezes, se ela não entrar em trabalho de parto, ela não vai ter a dor, né? Se de repente é uma cesárea eletiva, que a gente fala uma cesárea programada. Porém, depois, o pós-parto é um procedimento cirúrgico. Né? Achar que, como algumas mulheres acham, que a cesárea é só abrir, tirar e pronto, acabou e você não vai ter dor nenhuma, isso é ilusório. Tudo pode ser feito, até a cesárea pode ser feito e é um procedimento que também pode ser feito com humanização, desde que exista uma indicação, desde que exista uma necessidade. Agora, falar que na cesárea a mulher não sente nada, ela pode até não sentir nada durante o procedimento, a cirurgia em si, mas depois é uma cirurgia como outra qualquer, tanto em relação à dor quanto com relação aos riscos de infecção, de complicações. Parto normal, sem dúvida. Porque é uma coisa mais rápida, a recuperação é mais rápida. Eu sei que eu vou sentir um pouquinho de dor, mas eu sei que depois que a bebê nascer eu vou estar melhor. O médico falou assim, olha mãe, você pode esperar, ou você pode, a gente faz uma cesárea de imediato, mas você corre riscos, a bebê também. Eu falei assim, não, eu não quero pôr a vida da minha filha em risco. Então foi feita uma cesárea e assim, doeu muito, assim, depois que a anestesia passou, eu fui pro quarto. É difícil se mexer, é difícil você cuidar do bebê. Depois de 15 dias que eu tirei o ponto, e mesmo assim você fica debilitada, você não pode pegar peso, você não pode sentar direito, você não pode deitar, deita com todo cuidado, e é uma dor insuportável. É preciso desmistificar que a cesárea é bom. A cesárea é bom quando ela é necessária.
se nós criarmos, através da informação, através da demonstração, através dos materiais de divulgação, através de documentários como este, nós vamos poder levar a uma geração de mulheres que elas podem e devem dar à luz aos seus filhos, vamos dizer, a moda antiga, de uma forma muito prazerosa, porque nós estamos tirando o direito das grandes emoções, do grande prazer, como se diz, o grande orgasmo da mulher no momento da parturição. E é preciso que a ela seja dado esse direito. O parto vem sendo conduzido de uma forma tecnicista, excesso de técnica e de tecnologia, não oferecendo o aconchego e o afeto. O médico transformou a experiência do nascer num ato, numa intrincada manobra cirúrgica. Não tem sentido o diagnóstico prévio da ultrassonografia de circular de cordão ser uma indicação de cesárea, né? Que é uma conduta hoje muito comum, porque os aparelhos de ultrassom hoje fazem diagnósticos brilhantes, né? Inclusive de circular de cordão em alguns casos, e aí se indica um parto cesárea por conta disso. Não tem sentido. Se não se pegar a veia de uma paciente de rotina, quando ela interna para dar à luz. Esse é um procedimento chamado de humanização. É um procedimento que os estudos científicos mostraram que não tinham nenhuma função. Você pegar uma veia e colocar um soro simplesmente por precaução, né? O outro seria fazer o corte na musculatura do períneo para proteger a musculatura do períneo no parto, né? Que é uma técnica que todos nós que estudamos, né? Eu sou formado há 23 anos, e isso era uma verdade absoluta, que todo parto deveríamos fazer um corte para proteção da musculatura. Isso caiu por terra. Então, esse modelo multiprofissional de integração, o médico e a enfermeira acompanhando o trabalho de parto, eu diria que é o modelo mais seguro atualmente para o trabalho de parto. Hoje eu acho que até grandes professores, inclusive, falam, a mulher faz a opção. Só que assim, a mulher faz a opção de cesariana, muitas vezes por medo, por desconhecimento, né, do que é realmente esse evento parto. Então a mulher, durante a gravidez, muitas vezes eu ouço assim, mulheres que foram ao pré-natal, na primeira consulta o médico falou, calculou a data provável e já marcou a cesariana. Muitas vezes a mulher chega no consultório e diz assim, eu quero fazer um parto normal. E o médico diz, nós podemos até tentar o parto normal, porque o parto normal é assim uma tentativa, uma coisa difícil, né? Mas para mim o parto normal tem que ser feito direito, né? Com peridural, com episiotomia e fórceps. Se você fosse uma mulher e alguém ameaçasse que vai destroçar seus genitais, certo? Que vai enfiar 2 colheres de ferro dentro da sua vagina. E assim por diante, você preferir cortar por cima ou por baixo? Qualquer mulher que tem bom senso vai preferir cortar por cima, porque, como disse uma paciente minha, embaixo é uma área mais nobre. A dor do parto é a dor fisiológica do parto, né? Então, é uma dor que tem uma finalidade. E a dor, qualquer dor, ela tem um componente cultural. Então, em algumas situações, a dor física, ela é altamente valorizada e gloriosa. Por exemplo, a dor do corredor, do maratonista, a dor de quem é um alpinista, do atleta. Então, às vezes, o sofrimento físico é altamente glamorizado. No caso da assistência ao parto, ele é transformado numa forma de vitimização.
né? Então existe uma diferença de significado primeiro com relação à dor. O primeiro grande desafio é encontrar o caminho. Quem é que dirige o parto não é a mãe. Você sabe que quem faz a orientação do parto e que comanda o parto é o bebê, é o torno do bebê. É ele que se apoia no fundo do útero e faz o movimento torno para sair. A mãe só ajuda com a contração, mas o eixo e tudo mais é o bebê. E esse primeiro momento, nesse momento ele está extremamente fortalecido, porque o que a gente fala, o que acontece no início da vida, tem repercussões para o resto da vida. Maravilhoso, sem palavras. Foi maravilhoso, uma coisa assim que não é o primeiro filho, mas eu estou vivendo isso pela primeira vez. É preciso que se faça a festa de acolhida do bebê e ele vai agradecer. De que maneira? Com o aconchego, com o colo, com o silêncio, com o respeito a essa criatura que está vindo como um viajante cansado e que chega pedindo apoio, proteção. Todos os animais pedem isso. Eles pedem para ser lambidos, para serem aconchegados no seio da mãe.